Entra no ar Diagro em Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe Diagro de Comunicação. Duas horas e 4 minutos. Boa tarde, queridos ouvintes. Estamos hoje aqui com mais um programa de Agro em Ação. Hoje com o assunto Abril Laranja, ações para combater os maus tratos aos animais. Com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Suane Lobo e Ângela Lobato. Todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, que é promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas. Qualquer dúvida, perguntas ou tirar dúvidas ou até sugestões, você pode mandar para os nossos canais de comunicação, não é, Sônia? É isso mesmo. Você pode estar acompanhando e também interagindo com a gente no nosso Instagram, @diagro_oficial, no Facebook AP. Estamos também ao vivo no Facebook da Rádio Difusora Macapá. E hoje com as nossas convidadas, Flávia Diniz de Oliveira, médica veterinária, auditora fiscal, estadual agropecuária da Diagro, Jamaira Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Estadual de Direito do Consumidor, da seccional OAB Amapá, e Lana Silva, chefe de fiscalização do PROCON Amapá, que estamos aguardando ainda. Boa tarde para os meninos. Jamaira, Flávia, obrigada pela presença, por aceitarem o convite. Sem os nossos convidados a gente não funciona. E eu gostaria de dar boas-vindas a vocês, né, por estarem aqui. E para a gente falar um pouco desse assunto de tanta importância, né, que é a questão dos maus tratos dos animais, né? Isso. Boa tarde, Ângela, Suane, Jamaira. É um prazer muito grande estar aqui, né? Eu gosto muito de participar dessas programações de educação sanitária, acho muito importante. E essas ações, né, elas também são ações de educação sanitária com um cunho educativo, de conscientizar. O Abril Laranja, né, o mês de conscientização contra os maus tratos dos animais. E estivemos ali participando juntamente com o PROCON e a AB nessas ações nas revendas agropecuárias. Eu estive lá no município de Santana, né, que é o município onde eu sou lotada, mas sei que houve também, né, outras participações. Nós tivemos também Macapá. Né? Eu gostaria de dar boa tarde a todos, aos ouvintes, a Flávia, a Ângela, a Suane, também aqui agradecer em nome do nosso presidente Israel da Graça, presidente da OAB Seccional Amapá, o convite, né, não só da difusora, mas também o convite do PROCON, em estarmos unindo esforços nessa atuação, nessa fiscalização. E, na verdade, ela consiste em educar, né, Flávia? Você disse muito bem, em uma ação educativa, de orientação, para que sejam preservados os direitos tanto do consumidor quanto dos animais. Bom, e para a gente começar, eu gostaria que vocês explicassem para quem está ouvindo o que seria o Abril Laranja e por que essa campanha é tão importante. Bom, a gente sabe que hoje os animais, eles são considerados seres, né, sencientes, né? São seres que têm emoções, né, e por isso eles possuem os seus direitos. Para que você tenha uma ideia, pesquisas realizadas em 2024 em relação a 2023, houve um aumento dos pet shops de 12%, isso gira em torno de, falando economicamente, gira em torno de 77 bilhões, né, de reais. Então, é um segmento que está em expansão, em crescimento, justamente por esse entendimento. E aí até listei algumas... Aí você pergunta, o que tem no pet shop, né?
Então, esse segmento, como está em grande expansão e por nós identificarmos, tratarmos o animal como um membro, né, atualmente da nossa família, vem aí, junto deles, relacionados alguns direitos, bem como direitos e como as relações de consumo vêm a cabo, né, crescem também. E nós temos aqui a questão da alimentação. Nós temos petiscos, rações, nós temos medicamentos, vacina, cirurgias, planos de saúde para pets, higiene, setor de beleza, bem-estar, banho e tosa, acessórios, brinquedos, roupas, transportes, hospedagem, adestramento, até creche. Nossa. Então, para você ter uma ideia... É enorme, né? É um segmento que está em expansão e é necessário que a gente tenha atenção, alerta, fiscalização. E aqui eu quero parabenizar o PROCON por essa visibilidade, por essa iniciativa, porque junto dessa iniciativa nós podemos atualizar as nossas legislações, porque hoje nós não temos uma legislação específica para isso. E aí nós utilizamos do Código de Defesa do Consumidor nesses casos, né? O Abril Laranja, como a Ângela perguntou, né? É um mês que foi escolhido para cuidar, né, dos animais, né? Para dar atenção, né, a uma situação que ninguém gostaria de ver, né? No caso da crueldade. Mas aí a gente ressalta também que temos o quê? O bem-estar deles, né? Não é só prevenir maus tratos, mas como cuidar desses animais. E às vezes a gente pensa que esse maus tratos consiste só nessa crueldade de bater, né? Ou de tratar muito mal. Mas o que seria esse bem-estar? Garantir esse bem-estar, né? O direito, ele garante o bem-estar dos animais. E quais são esses? São 5 liberdades que a gente diz, né? Que os animais têm direito. E quais são elas? Primeiro, o animal ele tem que estar livre de fome e sede. E aí, quando a gente vai lá na revenda agropecuária, no estabelecimento, no pet shop, a gente tem ali alguns animais, né? Que estão recebendo um serviço, né? Seja no pet shop ali com banho e tosa, ou esteja ali sendo vendido, comercializado ali, né? Sobre algum sistema de confinamento, seja em gaiolas, né? Então, o que a gente vai observar ali? O animal, ele tem que estar garantido que ele tem que ter água e tem que ter alimento. E de boa qualidade, né, doutora? E de boa qualidade, mas também de uma forma que ele possa ser, por exemplo, se tiver muito lotado, ele vai ter que dividir. Então, ele tem que ser suficiente para aquele animal, né? Onde ele está, ali naquele ambiente. Mesmo que seja num pet shop, ele vai só tomar um banho de tosa. A pessoa que está responsável por esse banho de tosa, ela tem que prover a água. E se ele estiver com fome também. Desculpa, mas existem pet shops, complementando, existem pet shops que vendem também animais, né? Que têm autorização para vender animais. Ainda tem essa questão também das liberdades, é importante adequar. Isso é uma. Aí a segunda liberdade seria livre de dor, né? Ou seja, o animal está ali naquele estabelecimento e se ele tiver sentido dor por alguma doença que ele está, né, apresentando naquele momento, ele está com uma febre, ou seja, ele tem que ser tratado, né? Ele tem que parar e dar atenção para aquele animal, no sentido de livrá-lo da sua dor. E a terceira liberdade seria o desconforto. Como eu falei antes, uma gaiola super lotada, o animal vai estar confortável? Não. Densidade de gaiola, né, doutora? Espaço. Exatamente, a densidade, porque quanto maior a quantidade de animais, mais aumenta a temperatura, né? Aí ele fica ali com o desconforto, né, da temperatura, o desconforto, o estresse, né, provocado pelo aglomeração, a escassez do alimento ou da água, porque eles vão disputar, né, o bebedouro, o comedouro. Então, livre do desconforto. E o quarto seria, ele tem que ser livre para expressar o seu comportamento animal, né? E aí, aqui nesse ponto, a gente vai ter, assim, o que a gente pode fazer. Fica uma dica, né, também para os comerciantes. O que a gente pode fazer para melhorar a condição do animal enquanto ele estiver ali confinado? Por exemplo, eu vi ali na revenda que tinha uns pássaros, né? E tinha uma redinha feita de
Não, era madeira, de madeira, mas ela não era fixa. O vento batia e ela mexia. Então simulava um galho de uma árvore. E eles ficavam lá ali brincando. Aquilo ali é muito importante. Né? É uma forma de enriquecer o ambiente, chama de enriquecimento ambiental, para que eles diminuam, né, aquele estresse e eles possam exercer o seu comportamento. Né? E também nós temos como última liberdade o livre de medo, né, e estresse. O animal não pode ser, né, amedrontado, de alguma forma coagido. Isso aqui se aplica também a muitos outros estabelecimentos, né, que barulho, né? Barulhos. Movimentação. Isso. Então tem algumas normas para alguns, por exemplo, estabelecimentos de abate, né, que tem para evitar esse tipo de medo também, decorrente de manipulação mesmo deles, né, a movimentação deles. O próprio abate, né, doutora, que tem antes o animal tem que ser anestesiado, né, tem que ser atordoado. Atordoado, né? tem toda uma normativa, né, para evitar. Então, essas 5 liberdades, né, que são observadas tanto no campo, né, quanto nesses estabelecimentos de abate, quanto também nessas revendas agropecuárias, porque ali é o local onde eles estão, né? Eles ficam durante bastante tempo, né? Bastante do tempo. momento que chegam até que sejam adquiridos, né? Exatamente. Qual é o principal objetivo dessa fiscalização nas revendas agropecuárias? Bom, na verdade, a fiscalização, que nós da OAB, nós não somos fiscalizadores, né? A gente não fiscaliza. Quem, na verdade, fiscaliza e lavra o auto de infração é o PROCON. E pelo que foi observado nessa nossa ação, não foram identificadas irregularidades, mas geralmente o que se verifica lá é validade, né, dos alimentos, como é que eles são armazenados, a questão da precificação, se há uma precificação diferente relacionada ao valor à vista, parcelado, se há o Código de Defesa do Consumidor de fácil acesso e dentre outros que acredito que o PROCON tem mais... Olá, boa tarde, que a nossa amiga chegou agora. Boa tarde, Lana Silva. Boa tarde. Lana Silva, chefe de fiscalização do PROCON. A nossa pergunta é: qual o principal objetivo das fiscalizações nas revendas agropecuárias? Essa é a nossa pergunta que está em debate nesse momento agora. Então, agradecer, o convite. Isso é muito importante para que a gente possa, após uma ação, estar divulgando o que foi feito para a população. Então, o objetivo dessa ação foi promover fiscalizações não somente para fazer os autos de infração, verificar a disponibilidade dessas empresas em atender as orientações que foram feitas. Então, no ato da fiscalização foi constatado, né, que essas empresas do ano passado para cá já evoluíram muito, né? Foi quase que 100%. E estão atendendo, estão aceitando essas fiscalizações que só de falar fiscalização eles já ficam meio... Ninguém gosta de ser fiscalizado. Porém, já pelo trabalho que está sendo feito, né, desde dessa nossa gestão do Dr. Matheus, que nós identificamos que prioritariamente, se nós fizéssemos essas fiscalizações educativas... A prioridade, o primeiro passo da fiscalização é a orientação, né? A orientação. Tem as suas exceções, né? Mas, pelo Código de Defesa do Consumidor e as portarias que estão vigentes, né, a educação ainda é a melhor forma para promover esse equilíbrio nas relações de consumo. E nós verificamos durante essas ações e a importância da ação maior foi a união dos órgãos em fazer essa parte educativa. Porque quando cabe ao PROCON, a gente realiza o nosso procedimento. Aí as outras secretarias entraram já que compete às outras secretarias. Então ficou uma fiscalização mais completa para esses fornecedores.
né? E sempre nos colocando à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida. No ato da fiscalização, olha, tá bom assim, mas ficaria melhor se você disponibilizasse mais essa informação, que informação nunca é demais para que aquele consumidor tenha acesso àquele produto, se ele está adquirindo um produto correto, de acordo, né? Então, todas as informações, teve produtos que vêm de fábrica, né? Algum erro de fábrica que às vezes vem em um lote a data de validade e no outro não vem. Esses produtos, dá para identificar pelo número de lote que ele está por um outro produto do mesmo lote que está dentro do prazo de validade, mas precisa ser informado naquele outro produto. Então, essas informações são básicas que o consumidor deve ter ao adquirir qualquer produto e serviço, né? E as outras situações que verificamos de anos anteriores que diminuíram muito foi a parte do armazenamento e do prazo de validade dos produtos. O que eu observava assim, anteriormente? Que não havia aquela preocupação por se tratar de produtos para veterinário, para uso animal, não tinha a mesma preocupação dos produtos que eram consumidos por seres humanos. Então, durante as fiscalizações, até com as outras secretarias, podem reforçar, que foram feitas todas as orientações, que ele cuidando do animal, né, até adquirindo o produto correto para aquele animal, ele fornecendo o produto, ele está também prevenindo doenças à pessoa humana, que é o tutor daquele animal. Então, isso foi muito importante, foi uma situação que eu observei, no qual nossos colegas fizeram as colocações, que contribuiu muito até para o nosso conhecimento também. Como órgão fiscalizador, contribui com o outro. É verdade, aconteceu. Os consumidores também estão mais conscientes com relação a essa questão da validade dos produtos. Por exemplo, eu acho que assim, a gente sempre observa, né, se está vencido, né? Mas eu, por exemplo, eu tenho observado quando vai vencer, né? Porque, né, às vezes a data está próxima, né? Apesar de estar dentro da validade, e às vezes esses produtos estão até com promoções, né? E aí, porque o lojista quer vender, né? Quer que saia o produto, porque senão ele pode perder, né? Aquela mercadoria. E aí eu já comprei assim, né? Remédio, principalmente. Pra mim, né? Com prazo de validade 2 meses. Aí eu queria tomar o remédio, né? E eu disse, poxa, já venceu. Eu não prestei atenção. Geralmente são 2 anos o prazo de validade dos remédios, né? A partir da fabricação. Então é bom sempre estar atento também, né? Porque prazo. A questão não é se ele já está prestes a vencer, a questão é até quando ele será consumido. Isso, quanto tempo, né, o tratamento. Isso, porque você compra uma ração que está prestes a vencer, mas ele não vai comer aquela ração naquele dia todo, né? Então... Essa informação ela também é dada para esse fornecedor, é uma das orientações do PROCON, que vai inclusive em documento, porque esses produtos promocionais, que geralmente o motivo deles estarem em promoção é porque o prazo de validade está próximo de vencer, que é sempre colocar visível, não só no produto, mas como as placas que chamam a atenção do consumidor, que ele vai vencer em tal data, que é para consumir até aquela data. Então essa é uma orientação do PROCON, né, quanto a essa informação também para o consumidor, que é de suma importância para que, às vezes, ele não presta atenção, viu na promoção, vai levar 10, que ele não vai conseguir consumir até aquela data que expirou. Então, essa informação, ela é básica, mas é muito necessária e importante para o consumidor. E a Diagro, né? Então, a Diagro também tem um papel fiscalizador, porém, né, nesse caso das revendas agropecuárias, a gente tem a fiscalização em alguns produtos, né? Por exemplo, no caso da vacina, quando tínhamos vacina da febre aftosa, era um item que a gente fiscalizava. Hoje a gente faz o controle do estoque, né, das vacinas que temos, que são a vacina da brucelose, vacina da raiva, né? E também de produtos como a pasta vampiricida, porque são produtos que nos interessam em relação a doenças que a gente faz vigilância, né? Mas o que é obrigatório? Obrigatório para eles manter o cadastro conosco. Então, na nossa legislação, ela garante que é obrigatório, né? É uma obrigação do lojista, né? do proprietário, ele manter esse cadastro, né? com a Diagro. E aí ele precisa apresentar algumas documentações no escritório em que fica localizada a sua revenda. No caso ali em Santana, né?
a gente tem esse controle dessas revendas, a gente sempre está ali com eles. Se vocês repararem, a gente até conhece, né? Eles até dialogam bem com a gente, porque nós sempre estamos ali próximo deles. E também tem a fiscalização dos produtos de agrotóxico, né? Que aí a Ângela, como ela é agrônoma, ela pode falar com mais propriedade disso, porque tem algumas classificações, né? Que eu ainda não me inteirei muito bem, mas eu sei que tem classificações que são feitas a fiscalização, né? Do tipo, né? Isso, mas a questão também é o controle de saída, porque os produtos não podem ser fracionados, né? Os defensivos. Defensivos agrícolas. Eles têm que estar em um depósito em separado, né? Com um cuidado de exaustor, separando por... sempre estar num lugar reservado, né? Porque alguns deles são tóxicos, né? Então, o principal foco da Diagro hoje é verificar se aquela quantidade que existe na revenda, ela condiz com aquela que foi comprada e se as que saíram foram com a orientação de um receituário. Porque também a gente tem toda essa questão de controlar e vender com orientações, porque é o que seria correto, né? Para não haver um uso indiscriminado, porque também isso vai dar um prejuízo na questão do meio ambiente. Sim. Né? E aí tem também a questão do controle das embalagens, do descarte das embalagens, da tríplice lavagem, porque existe um recolhimento dessas embalagens, né? Ela não pode ser descartada de qualquer forma. Então, tudo isso é a atuação da Diagro em relação aos defensivos. Né? E o que acontece muito também aqui no nosso estado é a questão do uso de defensivos que não foram autorizados pelo Ministério da Agricultura. Né? Então, existe também esses casos de defensivos pirateados. Né? Então, tudo isso a gente faz, essa fiscalização nas casas agropecuárias para o controle. Né? Algo que me ocorreu agora, uma curiosidade, a questão do responsável técnico também Sim, é com o conselho, né? O que a gente faz é, na hora do cadastro, a gente exige que tenha a certificação, né, do conselho, do RT, com o certificado do conselho. Porém, a gente percebeu que tem algumas situações que o conselho não exige esse RT, dependendo se ele não vende produtos veterinários, no caso de alguns pet shops. Mas com propriedade para falar seria realmente o conselho para te classificar. Mas foi isso que eu soube que no caso, quando não vende produtos, medicamentos como antibióticos, né, produtos veterinários dessa natureza, eles são dispensados de ter esse responsável técnico. Mas é uma exigência da Diagro que ele nos apresenta, porque quando a gente vai fiscalizar, a gente percebe que tem a presença desse... no caso dos defensivos, existe a presença de um engenheiro agrônomo, né? E é onde, quando a pessoa ela explica o problema para o engenheiro que é pago para estar lá, a empresa mesmo que paga, né? Ele orienta ele mostra os sintomas, ele faz como se fosse uma consulta em loco, né? E o agrônomo que é pago, que é autorizado pelo CREA, né? Ele faz a consulta daquele produtor que precisa de algum defensivo e ele faz o receituário em loco e ele compra na própria revenda, que é interesse da revenda vender. Então, mas como é obrigatório que haja o receituário, a própria empresa paga um agrônomo para estar presente lá. Ele faz o plantão dentro da loja. E outra informação também que a Diagro atua em relação aos animais que estão ali dentro. Por exemplo, a gente faz a rastreabilidade dos animais, mas não do que sai da revenda, apenas do que chega. Todo animal, com exceção do cachorro e do gato, deve ser transportado com a guia de trânsito animal. Então, essas aves que chegam, né, nas revendas, elas chegam com a GTA. Então, o que a gente diz para eles reterem, né, eles guardarem, arquivarem essa guia de trânsito e a gente faz a conferência, só que a gente não faz a rastreabilidade para onde eles estão vendendo. Né? Só quando o produtor ele já vai abrir o cadastro dele, que aí ele pode trazer uma cópia dessa GTA para a gente dar entrada, iniciar o saldo, né, da exploração pecuária dele. E se ele está comprando, ele vai fazer uma exploração. Então ele deveria ter o registro, né, o cadastro na Diagro. Isso. Vamos ao nosso intervalo.
Diagro News, conectando você ao agro. Histórico para a agropecuária amapaense. Cerca de 400 animais de confinamento com média de 500 quilos saíram do município de Tartarugalzinho com destino ao Pará e de lá seguem para o mercado internacional com destino final ao Marrocos. Essa conquista representa um novo momento para o Amapá. São os primeiros animais saindo daqui após o reconhecimento internacional como área de livre de febre aftosa sem vacinação. Um avanço importante para reforçar a qualidade do nosso rebanho e a credibilidade sanitária conquistada. Isso aí, Sônia. Voltamos ao nosso programa de agremiação com as nossas convidadas Jamaira Rodrigues de Oliveira, presidente da Comissão Estadual do Direito do Consumidor da Seccional OAB Amapá, Lana Silva, chefe da fiscalização do PROCON Amapá, e Flávia Diniz de Oliveira, médica veterinária, auditora fiscal estadual agropecuária da Diagro. Bom, voltando às nossas perguntas, garotas. Essas ações que envolveram várias instituições, né? Elas ocorreram durante alguns dias agora do mês de abril, né, doutora? E como funcionou essa ação integrada dos órgãos? Como surgiu essa junção, essa coalizão dos órgãos? E qual é o papel de cada um órgão? Porque a gente tem representantes de alguns aqui, né? E quais foram esses órgãos? Então, essa ação ela foi planejada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Amapá, onde iniciou desde que a Secretaria do Bem-Estar Animal ela é uma secretaria nova. Então, desde a instituição dessa secretaria, que iniciou, que o PROCON abraçou essa causa, né, porque viu que era de suma importância, que abrangia o direito do consumidor. Então, colocamos isso para que fosse no nosso cronograma já de ações anuais, no qual ocorre todos os anos, nesse período. E viu-se a necessidade de juntar os outros órgãos que são relacionados ao bem-estar animal. Então, o PROCON, de início, realizou uma reunião no prédio do PROCON, reuniu esses órgãos, cada um colocou qual era a sua atribuição para que nós nos organizássemos e fizéssemos essa ação que durou 3 dias. É claro que 3 dias não é o suficiente, porém foi feito um levantamento pelo PROCON das empresas que ainda precisavam se adequar a algum item que foi constatado na ação do ano passado. Retornamos para verificar essa adequação, né, e que foi constatado, como eu já relatei, que essas empresas atenderam nossas orientações, que é muito importante, que nós vimos que o nosso trabalho está dando resultado, né, que o PROCON não tem só essa situação de chegar e fazer o auto de infração, de fazer uma ação já repressiva, faz primeiro a educativa, né, promove essas ações juntamente com os outros órgãos para que também eles tenham ciência da sua responsabilidade ao colocar um produto no mercado de consumo. Porque muitas vezes, o que é que se observa? Aquele fornecedor, ele muitas vezes desconhece as legislações. Então é uma oportunidade de a gente informar para ele de forma mais clara até. Olha, não faz isso, a informação é só isso. Coloque num papel, numa cartolina. Tem que ter a informação. O Código de Defesa do Consumidor é uma lei federal. A legislação exige que todo estabelecimento comercial disponha de um exemplar do Código de Defesa do Consumidor à disposição desse consumidor. E esse código, ele não é só tão importante para o consumidor, mas para o fornecedor, para que ele seja respaldado, que às vezes o consumidor reclama de uma situação que ele nem tem direito. Então, ele já, fornecido dessas informações, ele já sabe. Então, isso eu sempre coloco para eles, de início não se dava muita importância de obter esse código, inclusive o PROCON fez uma campanha que distribuiu os exemplares, agora está disponível no nosso site, pode imprimir, encadernar, fazer de qualquer forma, mas é válido. A legislação completa, estando disponível no estabelecimento, é válido. E a ausência, como dispõe a legislação, a ausência desse código gera uma multa de R$ 1.064. Então, a gente sempre coloca isso para ele, olha, o PROCON não está inventando legislação, está aqui na legislação, a gente mostra a legislação. Então é uma coisa tão fácil de se adequar, você imprime, ou para você adquirir, tem uma época até a FEComércio também está disponibilizando, o PROCON fez
essas distribuições durante as nossas campanhas educativas. Então isso é muito importante e o PROCON sempre se coloca à disposição para atender esse fornecedor também. Olha, eu vou abrir um empreendimento nesse segmento, quais são as orientações? Vamos lá, disponibilizamos toda uma equipe, uma consultoria grátis para ele. Vai lá, faz todo aquele procedimento de orientação, olha, só faça dessa forma, dessa. Porque, principalmente armazenamento de produtos. O que ocorre também durante essas nossas ações, que as rações, elas são comercializadas de forma a granel, né? Então, aquele acondicionamento daquela ração, com as informações de produto original, ela deve conter. Eu não vou obrigar ele a ter aquelas esqueci o nome que eu falo, para armazenar bonitinho ali, porque alguns já relataram que aquilo é um valor muito alto e muitos não tem como adquirir. Um balde bem tampado, longe do chão, em contato com o chão, com as informações da embalagem original, já está muito bom para a gente. Quais foram essas instituições, doutora, que participaram juntamente? Secretaria do Bem-Estar Animal, a OAB, através da Comissão de Direito do Consumidor, a Adiagro também convidamos e agradecemos muito a presença de todos, porque foi a primeira vez, eu acho que a Adiagro participou, foi nessa ação do Abril Laranja. Né? Foi a primeira vez que nós incluímos a Adiagro e o Conselho de Medicina Veterinária, que já é nosso parceiro também. E nosso objetivo é sempre agregar, sempre unir esforços para estar levando um trabalho e um produto e serviço de segurança ao consumidor. E no dia a dia das fiscalizações, quais são as irregularidades mais comuns que vocês costumam encontrar? Olha, no início da nossa operação foi um recorde. Produto com prazo de validade vencidos. Né? E o armazenamento inadequado. As rações eram armazenadas de qualquer forma, né? Não eram em pallets, como obriga a legislação. Então, de uns 3 anos para cá, foi muito significante a melhora desses estabelecimentos, principalmente no que tange a produtos vencidos, a comercialização de produtos vencidos para os animais. E o que ainda se observou uma falha ali ou outra, que nossos colegas estavam presentes, era a ausência de informação. A ausência de informação também. E um local, foi somente em um local, que eu não sei se vocês observaram, que eu pedi para retirar, organizar as prateleiras, porque os produtos inseticidas estavam armazenados próximos às rações. Aí eu só pedi para ele separar, que isso também pode, de qualquer forma, né, tá? Não pode entrar em contato com outro produto. E alguns também estavam sem a disponibilização do Código de Defesa do Consumidor, isso, que ela já havia falado, inclusive, eu quero complementar que é uma defesa do consumidor quanto fornecedor, porque a ausência do Código de Defesa do Consumidor é a ausência de informação, né? E isso descredibiliza o negócio, né? E é muito importante que o próprio fornecedor conheça os direitos para que ele não recaia em alguma infração, né? Então, é necessário que ele também conheça, porque pode ser solicitado um direito que não cabe a ele naquele momento. E com o conhecimento do Código de Defesa do Consumidor, dizer, não, peraí. É o famoso onde termina meu dever e onde começa o meu direito também, né? Então, é uma via de mão dupla, né? Tanto para o consumidor como para o comerciante. Né? Com relação a Adiagro, né, a competência da Adiagro, não foi encontrada nenhuma irregularidade. Porém, aproveitamos, né, o momento ali para também fazer divulgação da nossa campanha de atualização cadastral, que vai iniciar, né, no próximo semestre. No 1º de outubro, né, já começa. E colocamos alguns cartazes lá e também em algumas revendas que fazem venda de produto de pasta vampiricida, com a divulgação do banner da raiva, do Programa Nacional de Controle, né, da raiva dos herbívoros. Porque se o produtor está indo adquirir esse produto, é porque tem espoliação de morcego, né, nos seus animais. Então, a orientação é que,
se tem alguma sintomatologia, primeiro quanto à forma de usar o produto, que muitos também não conhecem. Eles acham que tem que passar na ferida do animal, e não é, né? É ao redor da ferida. Quando o morcego vai lá espolhar o animal, ele acaba se melando ali, né, naquela pasta, e vai levar o abrigo. E lá no abrigo, outros animais que eles têm esse hábito, né, de lamber um ou outro, e aí o outro que vai se contaminar e vai acabar, né, diminuindo aí a população do morcego. Então, não é para tratar o ferimento, né? É ao redor do ferimento a pasta vampiricida. E se tem muitos animais espolhados, a gente orienta que ele procure, né, a Diagro, para a gente fazer a vigilância nessa propriedade. Então, aproveitamos também, né, esse momento ali junto com as revendas para estar reforçando essas nossas campanhas. Doutora, fiquei curiosa, ainda há pouco a senhora falou que quando há irregularidade identificada, em alguns casos é orientação, mas em outros nem cabe orientação. Quais seriam essas que já não dá para passar o pano com glitter, né? São aquelas situações em que colocam em risco a vida e a saúde do consumidor, que são os produtos vencidos, tá? Deteriorados, né, no qual já foge, né, da parte orientativa. Tem algumas situações que a gente percebe que não é de má fé. O produto venceu ontem na prateleira, eu cheguei lá 9 horas da manhã do outro dia, né? Não que isso justifique, são 2 produtos, olha, retira na hora daqui e faz o descarte, né? E a gente percebe que não foi uma situação que ele se utilizou, que ele está colocando aquele produto no mercado ciente, entendeu? Então, há essas situações também que a gente encontra, mas há aquelas que são totalmente que não dá, porque são produtos que o armazenamento, né, em si já coloca em risco a saúde do consumidor. São produtos que estão sem a embalagem original. Nós pegamos produtos em um determinado município que eles eram armazenados dentro de caixas de papelão. Eram cortes de frango totalmente sem nenhuma embalagem, nada. E para o consumidor adquirir, retirar de lá para peso, ou o próprio fornecido, colaborador lá do fornecedor, ele manuseava com a mão, tirava daquele papelão que estava lá dentro do frio e colocava na balança e levava. Olha o perigo, né? E o local totalmente... Aí foi chamado a vigilância sanitária para verificar, a polícia civil, mas nesses casos... Não tem como, tem que não autuar. tem como, não tem como, não é nem assim, falando a modo grosso, não é nem relevar ou passar, não é. A gente constatou, verificou, é feito o procedimento, não podemos deixar, né? Tem essas situações, como eu lhe falei, 1, 2 produtos, venceu ontem, hoje ele ainda está para retirar, ou vai vencer hoje, a gente já informa. Esse produto vai vencer hoje, não vai ter como o consumidor adquirir e consumir tudo hoje. Então, retire de imediato, né? Então, porque às vezes a legislação também ela é muito falha, né, em algumas situações. Questão de interpretação mas em algumas situações a gente tem que, vamos dizer assim, orientar de uma forma, o nosso entendimento da legislação. Mas a legislação não diz aquilo propriamente dito na redação da lei. Então, quando isso acontece não sei se vocês já passaram por essas situações, do caso que as empresas têm uma nova legislação que antes não podia, que é no caso de compras no cartão de crédito, no débito à vista, diferenciação de valores, né? A legislação só diz que os comerciantes, né, podem fazer diferenciação de preços conforme as formas de pagamento, né? Só que ele não diz de qual percentual. O que eu entendo? Que ele pode passar para o consumidor aquele custo que ele tem, que é no caso das máquinas, né, que eles utilizam, né? Que cada uma tem um valor.
né? Cada financiadora tem o seu percentual. Cada né? financiamento. Isso é que eu entendo, mas isso não diz na legislação. Não especifica, Não diz que é né? 5%, que é 10%, que ele pode fazer essa diferenciação. Não diz, a gente vai ter que analisar, fazer todo um estudo. Quando o consumidor reclama, olha, o preço tá, se eu comprar à vista é X, se eu comprar no cartão é Y, e o preço está muito A abusivo. gente vê isso bem claro nos postos de combustíveis, né? Porque todo posto tem o valor do dinheiro Pix e o valor do cartão de crédito, E né? que queiram repassar, mas é importante a informação, né, de que é desse valor no crédito, desse valor no débito, né, para que o consumidor entenda e possa escolher. Sim, essa aqui. Né? É, isso. Essa informação também ela é obrigatória, né? No caso dos valores cobrados em excesso, vamos dizer assim, quando o consumidor se sente lesado, ele cobrou o triplo do valor que é cobrado à vista, porque aí a fiscalização vai lá, notifica essa empresa, verifica os contratos com a empresa daquela máquina. É financiadora? Para que a gente possa estar fazendo um estudo, a nossa assessoria jurídica faz um estudo para verificar se ele está comercializando um produto com preço exorbitante. Essas ações acontecem só durante o Abril Laranja ou continuam ao longo do ano? Continuam. Todas as nossas ações, há essas ações programadas em datas comemorativas, mas todas as ações que são em datas comemorativas, no qual a gente intensifica e vai verificar, né, elas são feitas durante o ano. Como são feitas? Nós fazemos esse trabalho educativo, mas quando um consumidor diz assim, olha, lá naquele pet tal, eu fui lesado nisso, é registrada a denúncia, a gente vai verificar, constatou, é feito o procedimento. Tá? Por quê? Já foi feito o trabalho educativo durante essas ações, durante esses períodos. Então, o PROCON aproveita essas datas comemorativas para intensificar e fazer essas ações para que esses fornecedores se adequem e tenham conhecimento das legislações. Mas quando o consumidor se sente lesado, ele pode fazer a sua denúncia, que o PROCON vai lá, vai certificar, vai verificar a veracidade dos fatos e constatando já é feito o procedimento. E seguindo esse seu raciocínio, a população também pode ajudar, como denunciar em caso de o consumidor verificar alguma alteração, ou um maltrato de animal, ou um remédio vencido na área de venda? Como é que a população pode denunciar? Liga para onde? Denuncia onde? Deve. O consumidor é nosso principal aliado, né, nessas nossas questões consumeristas, porque é através dele que nós conseguimos identificar onde estão sendo lesados, né? Onde estão maiores ocorrências, para que a gente possa estar montando o nosso plano de ação, já direcionado que o consumidor nos traz. Hoje o PROCON, falar do PROCON aqui, as informações, depois nossos colegas também podem passar, que o PROCON ele está localizado na Avenida Padre Júlio, no bairro Santa Rita, que é a nossa sede principal, mas também nós temos atendimento em todas as superfácies, né? Temos um atendente já para viabilizar o acesso a esse consumidor que procurava fazer a sua denúncia. Nós temos as nossas redes sociais e 151, que é um telefone disponível para fazer denúncia também. Tá? Há casos também que, quando o consumidor nos liga, não é do PROCON, não é relacionado a relações. Nós recebemos várias situações, mas a gente já está preparado já para orientar essa pessoa, né, a procurar o seu atendimento. Ela nunca fica sem resposta. O PROCON sempre está ali. E sempre também procuramos fazer essas parcerias já com esse intuito, né, de fazer com que todas as legislações vigentes sejam cumpridas, que esse consumidor não seja lesado, e reforce que o consumidor ele pode fazer a sua denúncia, né, a qualquer momento, em qualquer situação que ele se sentir lesado, né, pode nos cobrar também o resultado dessa ação, porque, né, claro que todo procedimento feito administrativo, ele tem prazos, né, o próprio fornecedor ele tem prazo para responder, né, e o consumidor também, eu fiz uma denúncia no PROCON, eu quero ter resposta, ele pode estar nos procurando, até porque a nossa parte é administrativa, mas isso não impede que em qualquer situação ele possa estar procurando outro atendimento judicial, né, e muitas vezes ele procura já o PROCON
para ter aquele resultado, a gente trabalha muito com a conciliação também. Muito com a conciliação. Esse também é um trabalho do programa que é muito importante explanar aqui para a população. Quando um consumidor chega no PROCON, faz uma denúncia, né, muitas vezes nós já temos um canal direto com aquela empresa e já entramos em contato. Olha, o consumidor está reclamando, vamos dar um exemplo, não está cumprindo o prazo para fazer uma montagem de um móvel. A gente já entra em contato com o estabelecimento, olha, tem como atender, tem como resolver essa situação e tal, a gente coloca tudo isso para tentar resolver de imediato esse problema do consumidor. Priorizar quem já está incomodado, né, com o prazo. E isso é bom para o consumidor que tem a sua situação resolvida no momento que ele nos procura, né? Não é preciso abrir todo um procedimento para que ele seja atendido. É bom para o fornecedor, né, que não vai para o nosso... Legítima diplomacia, né? Isso. E é bom para nós, né? Economizamos papel, combustível para esse deslocamento e tudo mais. Né? E processo que vai... diplomacia, resolvendo a diplomacia. Isso é muito importante, vem dando muito certo também esse nosso procedimento acaba preliminar. Funcionando como mediador, né, de uma situação. Deixar e é ambos é muito satisfatório. Assim, o direito do consumidor é uma coisa que a gente se apaixona, né? Eu não sou formada de direito, mas quando eu estou exercendo, eu me apaixonei por isso. Eu gosto do que eu faço e para mim é muito satisfatório quando a gente consegue resolver uma situação do consumidor, quando aquele consumidor nos dá um retorno positivo também, isso engrandece muito o nosso trabalho. Sônia, vamos lá, nossos ouvintes internautas. Hoje está acompanhando nosso programa ao vivo o Romeu Brito e o Álvaro Silva. Só feras nesse programa. Mandar um abraço para alguém. Mandar um abraço para a galera lá da Diagro. Flávia? Eu quero mandar um abraço para meus colegas. Não sei se eles estão me ouvindo, mas como é gravado o programa, né, vai ficar registrado aí. Fique disponível depois no YouTube. Para o Flávio, legal. Nosso agrônomo aí que está sempre em missão aí com a vassoura, né, da bruxa, da mandioca. Ontem eu estava ali na feira, ali, a pedido dele, fazendo ali a divulgação, né, dessa praga, né, dos produtos da conscientização, né, do trânsito da mandioca em relação a essa praga que apareceu aqui no estado. E para o Fábio, veterinário, Patrícia, para o Paulo, para o seu Alonso, até para os estagiários que estão conosco, toda semana, a cada 15 dias temos novos estagiários lá. Fica aí um abraço registrado para todos eles. É uma equipe nota 10 ali em Santana. Mandar mais alguns aqui, internautas aqui que eu esqueci de falar. O Junielson Maciel, o Otávio Brito e a Suzy Moreira. Ok. E para a gente encerrar, gente, vocês gostariam de deixar alguma orientação final ou mensagem para os nossos ouvintes e internautas sobre a ação do Abril Laranja? Não só, como a doutora falou, né? Não só com relação ao abril em si, mas a ação do bem-estar animal durante o ano inteiro, né? Eu quero aqui parabenizar a iniciativa, eu inclusive já demonstrei isso aqui, a Landana tinha chegado, parabéns aí pelo PROCON, pela iniciativa nesse momento assim bem relevante, né? Como eu mostrei agora alguns dados do crescimento dessa relação da importância do direito do animal, do bem-estar animal. O mundo nós temos mercado pet, é o terceiro maior mercado de pet, no Brasil é o segundo maior, e é importante que a gente esteja refletindo, orientando sempre, para que as novas legislações estejam condizentes, né, com a nossa atual realidade. E agradecer aqui ao convite, viu, Lana, e estamos aí à disposição. Quero agradecer também minhas colegas que convidaram aqui. Foi muito bom também estar com vocês e observar também o trabalho das outras instituições, que às vezes a gente não fica sabendo, né? Mas com essa ação em conjunto, né, ficou bem evidente. Foi muito bom mesmo. Espero que possa participar nas próximas.
E também ressaltar como é importante a gente falar sobre o bem-estar animal, né? Como eu falei, às vezes a gente pensa só naquela questão muito evidente, mas são coisas do dia a dia mesmo que a gente pode estar observando em relação, como esqueci o nome de novo. Jamaira falou, são seres sencientes, né? Eles têm emoções, eles sentem, então nós temos que respeitá-los, né? Então, reforçando novamente aí, livre de fome, livre de sede, livre de dor, de desconforto, livre para expressar o seu comportamento animal, livre de medo e estresse. Então vamos garantir isso aos animais que eles merecem. E como dizem sempre nos treinamentos da Diagro, né, ninguém é mais forte do que todos nós juntos, né? Agradecer a presença e o convite, né, nas ações tanto do PROCON, da OAB, dizer que nós estamos sempre com a casa de portas abertas para o trabalho em conjunto, para o bem-estar da população do Amapá. Isso aí, juntos somos mais fortes. Isso. Obrigada. Em nome do diretor-presidente do PROCON, doutor Matheus Pinto, a gente agradece também o atendimento, né, pelas nossas ações, e vamos juntos novamente em outras ações, em outros segmentos, né? O cuidado com o bem-estar animal são segmentos assim que estão em grande expansão, como a doutora falou, mas aqui dentro do estado já se observa, né, que durante esses anos vem aumentando muito, e os produtos são diversos, que causa até né? A gente já diz assim, novos gente, produtos, novos produtos, né? mais serviços. Serviços, Então isso é muito importante. É importante a presença dos órgãos fiscalizadores, não só para fazer essa ação, mas para garantir que esse serviço seja adequado, né? E a maioria, a gente vê que a maioria dos proprietários desses segmentos já tem o conhecimento, são doutores, inclusive, né? Mas tem aqueles também que ainda... são comerciantes. Apenas, né? E mesmo tendo entendimento, por exemplo, o médico veterinário, eu conversei com ele, dono de uma clínica, que ele não tinha o conhecimento de uma outra situação que o PROCON já fez as orientações para ele. Para ele estava dentro das legislações, mas faltava ainda se adequar a uma situação que ele desconhecia, né, que é um procedimento administrativo relacionado ao direito do consumidor. Então, essa é a importância da união do trabalho dos órgãos, né, fazer essas ações assim. O PROCON vem priorizando também fazer essas ações conjuntas, que é para dar mais efetividade às ações. E agradecer a todos pela audiência. Até o próximo programa. Tchau, tchau.